host. Calma. Deixa eu pegar aqui o meu coisa aqui. Pra anotar, né? Pra anotar. Que eu tenho vontade de mijar, que eu já acabei com 3 Então vai mijar, caralho. Não tô com vontade, tô começando. Não, mas vai ser rapidinho. Eu sei. Diogo, tá na hora de você pagar a dívida que você deu comigo. Eu tô zoando. Tô zoando. Nossa, eu tô muito rouco. Certo. A ordem vai ser: eu indico pro Mr. M, Mr. M indica pro Diogo. Não, pera, e o Diogo nossa, indica... acabei de perceber que eu tenho um grande problema. Eu não posso indicar uma coisa que você tenha consumido no último. Isso. Então você indicou. O que você indicou? Não, eu indiquei série, a minissérie que foi Chernobyl. Chernobyl. Mas eu não posso indicar nem série e nem HQ, que foi o que você teve Não. que ir, né? Não, calma. Você Você não pode indicar a série só. ok. Mas você pode indicar anime, indicar filme, jogo, mangá ou HQ. Certo. Sacou? Saquei. Não, eu por Então, um momento. Eu tinha pensado, mas por um momento deu um branco nas regras. As regras estão ali no chat. Uhum. Eu sei bem. Então vamos lá, Mr. C primeiro. certo. Isso aqui vai ser engraçado. Calma aí. Rapaz, lá vem. Lá vem bomba. Tô preparado pra pegar vírus do meu PC baixando no pirata. Certo. Bem-vindos ao Brotherhood Indica número 2, segunda edição. E eu fico muito feliz que isso não acabou no piloto, no primeiro episódio. E por mais que a gente esteja fazendo aqui no dia 6 de fevereiro, né, o que teoricamente deveria ter sido em janeiro, né? Mas ele foi um pouquinho postponed. Foi um pouco adiado, como tudo tem sido, né? Mas só deixar claro que a regra de 3 meses ainda continua e isso, a gente está fazendo em fevereiro, a data de abril não muda. Então, Brotherhood em 3, Brotherhood Indica número 3 vai ser em abril, provavelmente no meio do mês. Não, vamos deixar um adiamento, adiar o seguinte. Ele não vai arrastar os outros. Igual faz uma certa pandemia aí, né? Mas ok. 6 de fevereiro de 2021, são 8h37, a gente vai começar por mim indicando uma obra para... Não, calma, peraí, não, eu estou pulando o que deveria acontecer agora nesse segundo episódio, que é revisar o que a gente... as nossas indicações do Brotherhood 1, piloto. Então, começando por mim, o Mr. M me indicou Inside Mari, né? Como é que é o título em japonês? Bokuwa no Mari, alguma coisa assim. É o próximo disso. Eu gostei bastante do mangá, né? Ele é um mangá relaxante, assim, uma historinha curta ali. Nossa, você achou relaxante? Cara, não, assim... É uma história assim de... Como é que é o nome do coisa lá? Se eu fosse você, né? Só que sem sem uma parte ali da magia. É que na verdade é basicamente a quebra do Se Eu Fosse Você. É a quebra do conceito. Sim. Basicamente explicando pro Diogo, tem um rapaz, né? Que é meio hikomori, né? Qual é o nome do termo lá? Hikikomori é a geração neném pra gente, mais ou menos. É um cara que tá na faculdade, que tá meio preso, assim, perdido na vida. Aí ele fica lá preso no apartamento dele, jogando Dark Souls, que é aquele jogo lá. Ele mostra ali a tela e é claramente Dark Souls. Fica se masturbando o dia inteiro. E de repente ele acorda no corpo de uma garota, né? A tal Mari, né? Do título. E ele tem que, né, viver a vida dela.
e tentando descobrir o que aconteceu e como que ele volta pro corpo dele. Só que, diferente de Se Eu Fosse Você, a Mari sumiu. A Mari não foi pro corpo do rapaz. Entendeu? Então fica esse mistério de onde foi a Mari e tal, porque o garoto continua. Ele é quase no filme, se fosse naquele modo do filme Clique, do Adam Sandler, e quando ele tá avançando no tempo, ele fica no modo automático, né? O corpo dele. Esqueci o nome do rapaz, do personagem ali, do mangá, mas ele fica nesse modo automático aí, ele não sabe como é que voltar, ele interage com ele mesmo. Aí fica essa história aí de descobrir como voltar pro corpo dele e ao mesmo tempo viver a vida da Mari, que era uma garota que ele estava apaixonado, ele encontrava ela num supermercado ali do bairro dele. E fica essa coisa estranha, quase sexual. Então, né? Que ele usa a sexualidade, mas não no contexto que a gente tá bombardeado em muitas obras que usam principalmente da pedofilia, como Eromanga, eu citei lá no Brotherhood Indica, rolou aquela treta na Austrália que bloquearam várias obras de light novels e mangás. E na lista estava Inside Mari, que para muitos, talvez por Mr. C nem tanto, mas para muitos que leram, concordam que ele é o esquisito nessa lista, porque ele não usa a sexualidade no mesmo contexto que, por exemplo, o Eromanga Sensei, que também caía naquilo. Que no Eromanga Sensei é claramente a pedofilia, é algo nojento mesmo. Uhum. O Inside Mari, ele tenta partir por uma abordagem mais construção de personagem, construção de identidade, um pouco de visão do mundo, talvez, dependendo de qual espectro você olhar. Mas é por isso que eu resolvi indicar a obra, porque já é algo bem diferente do Mr. C consumir. Com certeza. Eu nunca, em sã consciência, leria esse mangá em outra ocasião. Mas eu fico muito contente de ter lido. Achei que foi uma história bem interessante de acompanhar. Eu agradeço bastante a indicação. Acho que eu dei o quê? Mais ou menos uma nota 7 ali. Eu não lembro mais ou menos quais foram as críticas que eu disse. Eu só disse que eu critiquei as cenas de fanservice. Né, de garotas menores de idade de roupa íntima. Que não o cara gosta de mostrar bastante. Eu fiquei bastante incomodado com isso. É que como ele usa, principalmente no começo, quando o cara ainda tá descobrindo que ele tá no corpo da Mari, é mais no sentido do otaku virgem que tem todas essas vergonhas, sabe? Tipo, ai meu Deus, eu tô no meio de um monte de meninas se trocando. E depois vira uma construção mais de identidade. Por exemplo, até uma cena que rola da menina se masturbando e não é uma, tipo, fetichização, é mais uma construção da história e da personagem. Dos personagens, no caso, envolvidos. Mas enfim. O estilo de escrita desse autor goste ou não goste, basicamente. Mas muitos gostam, alguns. Já vi gente que não gosta porque ele escreve bem as coisas bem rápido, então por isso que eu indiquei pra você que você estava no TCC. Não queria te dar algo pesado, apesar de ser teoricamente pesada essa obra, mas ela é curta e fácil de se ler. Então era algo. Ah, não vamos judiar do Mr. C, né? Mas vamos judiar ao mesmo tempo? Mas não tanto. Mas ok. Mas aí eu falei, Mr. M, você indicou uma obra muito curta, dá outra aí. Né, porque tem essa regrinha aí. Aí você me passou Dororedoro, né? Uhum. E você não leu, né? Então, eu parei, mas eu não dropei não, cara. Ele só é um pouquinho mais pesado. Ele é mais pesado que o Mario. Mas o Clear... Eu li uns 15 capítulos, eu acho. São o quê? 90? 160 alguma coisa, se não me engano. Quase o dobro. Então, eu parei mais ou menos
e tava tipo rolando uma noite de Halloween, e saíam uns bichos e todo mundo ia lá matando. Aí rolou um conflito entre as duas duplas, né? De personagem. E acho que eu parei mais ou menos aí, nessa capítulo. Bem comecinho. Mas, bem no comecinho. Mas eu achei interessante a história, o mundo e tal. É muito bom. Eu só tenho uma baita dificuldade de gravar os nomes dos personagens. Eu não senti. Eu gravei tipo assim. Eu posso falar até agora. É Nikaido, é En, é Shin, é Noi, é o Kaiman, o Doutor, o. Acho que é só isso que você viu por enquanto. Tem aquele cara da máscara, aquele cara. Fujita, tem Do coração, a máscara de coração, né? o coração é o Shin. O Fujita é o do nariz, o fracassado. Mas eu devo ler em algum momento, voltar aí com ele. Por favor. Mas, sim. Aí, você indicou pra mim isso, e eu indiquei 3 filmes pro Diogão. E aí, Diogão, o que você viu? O que você achou dos filmes? Acho que o que eu mais tenho coisa pra comentar é The Truman Show. Começa pelos outros. Sonic. O que é o outro filme mesmo? O Philadelphia, do Tom Hanks e o do Denzel Washington. Sonic eu achei ok. Nada demais o filme. Não foi horrível, que já é alguma coisa, né? Pra quem tá acostumado com coisas horríveis. É um filme de sessão da tarde, né? Sim, é um filme de sessão da tarde, pra você ver com seu irmãozinho menor, tipo. Mas é ok. Mas The Truman Show, cara. Ó, 2 Jim Carrey aí, hein? Sim, o que é interessante, né? A discrepância dos dois filmes, a diferença, um gap gigantesco. The Truman Show traz tantas discussões, cara, filosóficas, né? Filme extraordinário. Extraordinário sobre a mídia, né? Até que ponto a gente aceita. Basicamente, o mundo inteiro aceitando um cara em cativeiro, né? Sendo criado em cativeiro desde o nascimento. Tinha uma câmera no útero da mãe dele, né, cara? E desde então ele tá sendo assistido pelo mundo. E a gente vê muito pouco, né, que existe um lado dos militantes contra isso, né? No caso a Sylvia, ela até deixa o elenco. E a gente vê que tem esse movimento também que diz que é crueldade, que é tortura o que ele tá fazendo, que ele tá sendo mantido lá como prisioneiro. E o filme traz muitas discussões, né, cara, nesse sentido. É um filmaço. E vem num time perfeito, que ele tá passando o BBB. Exatamente. Meu Deus. Mas The Truman Show, Jim Carrey tá de parabéns. Provavelmente, eu até fiquei pensando qual filme eu preferia mais, né, dele, o The Truman Show, ou qual é o título, aquele título gigante, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Dois filmes que a gente se surpreende, né, de assistir, vendo que é o Jim Carrey que tá fazendo esses dois filmes. Pra quem tá acostumado com a comédia dele e tudo mais, são dois filmes muito profundos, né, que trazem muitas discussões, cara. Você ia comentar, excelente? Eu ia comentar que talvez o Show de Truman seja o filme que eu mais revi na minha vida. Olha aí. Se bobear umas 6 vezes, fácil, porque, mano, e todas as vezes é a mesma satisfação de ver o filme. É impressionante. Ele continua muito atual. Sim. Sim. E o último filme, Filadélfia, o que você achou, cara? Muito bom, gostei muito do filme, cara. Eu esqueci, eu não dei. Ele tava na minha lista de menção honrosa, eu não mencionei ele. Não. Eu não lembro. Não chegou. Então, botei, eu esqueci. Beleza. De Made in Abyss, eu esqueci de mencionar ele. Mas filme muito bom, Tom Hanks destruindo, né? Pô, ele é um retrato de uma época, mano. Porque hoje, acho que a nossa geração não tá muito ligada nisso, mas os negros sofreram muito preconceito por causa da AIDS. Os negros não, os gays, perdão. Os gays sofreram muito. E porque era muito desconhecimento, era muita fake news, cara. Muita fake news. Muita desinformação. Ninguém sabia direito. Brasileiros mesmo, né? Cantores que a gente tem que sofrer. Bastante. Pô, e eles foram perseguidos. E o personagem do Tom Hanks
você sente ele sofrendo, né? E ninguém entendendo o lado dele. Só o personagem do Denzel Washington, Sim. que também ele sentia preconceito com gays. E aos poucos ele vai entendendo, e os dois se tornam muito amigos no final. O filme é muito emocionante, cara. Pô, é triste, pô. Cara, eu fiquei ligeiramente muito triste no final ali. Com tudo aquilo. E sabe aqueles filmes que você sente raiva? Igual eu tava com o Mr. M com o Conto da Princesa Kaguya? Você sente raiva da sociedade? Sim, porque você faz isso, né? Você... Né, mano? O cara não fez nada com você. Por que você trata ele mal? Você trata ele diminuindo ele? O personagem de Tom Hanks é um cara muito talentoso, um empregado excelente, mas que por conta da sexualidade dele e da doença dele, os caras basicamente cancelaram o cara, mano. Ele ficou desesperado. Então, e não à toa, esse foi o primeiro filme que deu o Oscar a ele, pro Tom Hanks. Ele manda foi o primeiro filme mais. Sim, Sim, não, atuação impecável. E 2 anos depois ele ganhou o segundo com o Forrest Gump. 2 papéis inacreditáveis. É, a cena de que ele tá na reunião, né, com os patrões dele e eles dão a notícia pra ele. Sim, Que e ele você percebe pela câmera Sim. que vai ficando ele muito fala, próxima. Eu vou ser demitido, incrédulo que ele tá sendo demitido. Tipo, por quê? Não faz sentido estar sendo demitido. E realmente não faz, tipo... Não fazia nenhum sentido. Mas é o que rolava naquela época, cara. Sim, é exatamente o que acontecia. Eu fico impressionado que ele é um filme muito. Naquela época ele era muito contemporâneo. Era exatamente o que acontecia. Pô. Eu fico muito. Eu queria ver um filme do tipo do movimento Black Lives Matter. Pra agora. Uhum. Tá ligado? Com o mesmo contexto histórico. Mas beleza. Para futuras gerações, né? Mas beleza. Aí você indicou pro Mr. M Chernobyl. Série da HBO. HBO. Então, HBO. senhora, eu só queria dizer que quando eu terminei essa série, eu senti uma vontade de escrever um texto histórico sobre. Mas não. Mas senti, tipo assim, sabe? Porque eu fiz história, vocês sabem que eu tava fazendo história. Mas me deu uma saudade da faculdade de história. Nossa. E esse filme, apesar de ele não ser cientificamente nessa parte histórica tão apurada, tem algumas liberdades Ele tem muita artísticas. liberdade, ele tem muita liberdade. Sim. Rola uma coisa que a gente de história fala que é olhar para o passado e contar ele aplicando com nossos olhares. E o que aconteceu nesse filme? Esse filme não é sobre Chernobyl. Não é sobre a União Soviética, Guerra Fria, nem nada. Esse filme é, na verdade, sobre o mundo atual. É uma série sobre negligência, né? Sim, porque uma temática central desse filme é ter um problema. E é muito irônico que eu assisti ele numa pandemia, com o Bolsonaro no poder. E Trump. E ele é basicamente uma representação do negacionismo crescente nessa geração, de negar fatos científicos e eventos catastróficos e só pensar tipo num partido, numa ideia, ficar preso, ficar cego nessa concepção e tentar cada vez mais mascarar esses fatos ocorridos. E essa série é muito sobre isso, sobre, ok, a gente tem um problema enorme de Chernobyl, só que o resto do mundo não pode ficar sabendo. Ao mesmo tempo, os nossos cidadãos não podem ficar sabendo. Sim. Acho que o quinto episódio, ele tá com 9.9 no IMDb, o último episódio de O Chernobyl. último episódio é incrível, tipo, aquele monólogo final é um soco na cara da fake news. Porque, tipo, o primeiro episódio eu já senti isso, porque ele começa com o cara lá negando o fato do negócio ter explodido.
Eles escutaram uma explosão, Uhum. tava soando alarme e o líder tava E ele negando. continuava mentindo. E ele forçou o cara a ir lá no reator verificar o que aconteceu, tava tudo destruído, o cara voltou e falou, mano, explodiu. E o cara, não é possível. E ele Não, vai nada. pros superiores e mente pros superiores. E chega o outro cara que viu a destruição falando, cara, explodiu feio. Explodiu feio mesmo. E eles continuam mentindo. E é sempre isso, uma luta contra o cara que quer disfarçar. O cara que. Contra fake news, contra negacionistas, contra cara. Não, mas veja bem. É só uma gripezinha, como histórico de atleta. Mano, é absurdo. Tipo, essa série parece que prevê um pouco o futuro, brincando um pouco de anacronismo, porque, né? Depois ela lançou antes da pandemia, né? Bem antes, né? Então, chega 2020 com pandemia. Um vírus que não tem cura, nem vacina, e a galera. Ah, não, é uma gripezinha, vamos lá no bar, vamos lá na praia, vamos tomar cloroquina. Uma ligação. Eu só acho que teve um momento bem esquisito na série, que é o episódio 4 que tem aqueles carinhas do exército, sabe? Você se lembra? Sim, acho que sei o que você tá falando. E eu achei isso meio gordurinha, porque não conversa com o resto da mensagem da série. A série dá uma pausa na linha principal do raciocínio ali. Sim, tipo, esse raciocínio é totalmente longe do que a história quer contar. Parece muito mais resgate do soldado Ryan do que o que Chernobyl queria contar. Uhum. É muito peculiar. Esse foi um ponto negativo pra mim da obra. Que grita. Mas. Outra coisa que eu achei estranha. Tudo bem que aquela personagem feminina é meio que uma metáfora, né? Mas, nossa, ela fazendo as coisas. Basicamente. Hã? Sim, ela Oi? tá meio lá pra ser a orelha da gente, né? Quem tá do telespectador. Mano, tipo, eu acho esquisito como ela consegue se infiltrar nas coisas facilmente. Ai, ai. Ela consegue cada informação de uma maneira muito fácil, na minha opinião. E fica brincando de espiã em alguns momentos. Mas tudo bem. Uma cena que eu gosto, apesar de não ter muito a ver com a série, é a cena dos operários lá das minas, quando o, o, o ministro, a ministra da indústria chega lá para pedir a mão de obra deles e Isso. todo mundo passa as mãos nele. Eu achei essa cena muito boa. Apesar de não ser um foco de mensagem, mas tudo bem. Certo? Isso foi o resumo do primeiro episódio do Brotherhood Indica. E vamos agora para as indicações deste segundo episódio. E começando por mim, eu vou indicar para o Mr. M. O que eu vou indicar para o Mr. M? Vou indicar uma série. Olha aí. Qual série? Olha aí. Ih, Então, eu conhecendo o Mr. M, eu sei que ele nunca assistiria essa série. a Nunca. vingança. Não. A série é boa. Mas é de uma temática que você não gosta. Ai, meu Deus. Acho que eu sei o que tá por vir aí, hein? É Ou sobre gamers. não. Manda lá. Dando um pouquinho de contexto, eu penso a seguinte coisa. Às vezes tem coisas da cultura pop que você conhece só por conhecer. Por exemplo. Conhece por osmose, né? Por osmose, exatamente. Perfeito termo, Diogo. Por exemplo, uma pessoa que nunca viu Star Wars, mas conhece o Darth Vader. Entende? Conhece a figura dele. Às vezes até a história dele. Ouve a marcha imperial tocando em qualquer lugar, sabe É o termo No, look, I'm a father. Então, todo mundo, todo amante de cultura pop, eventualmente vai absorver isso dele, querendo ou não. E tem certos personagens que a gente conhece e até gosta, mas não faz ideia da história do cara. Isso aconteceu comigo, com esse personagem aí dessa série. E,
Cara, eu gostei bastante. Eu até, pô, comprei um produto dele aqui. Mas qual série eu tô falando? É mesmo? Eu vou indicar pra você, Mr. M, a série do Demolidor, da Netflix. Não! Mandou a Marvel na cara do moleque. Marvelzão. Meu Deus, Demolidor. Mano, essa era a sensação. Essa era a reação que eu. Meu É a exata reação. Deus, ele quer se vingar mesmo. Mas peraí, eu digitei aqui na Netflix, é Demolidor mesmo? Porque tem uns defensores aqui. Não, Ok. Ah, então. Isso é outra coisa, então. É que Putz, tem três a temporadas? Netflix tem 3 temporadas, mas eu só quero que você veja a primeira, né? Porque essa é a regra do jogo, né? Do Brotherhood indica. Você só pode indicar uma temporada de uma série. E eu digo pra você essa temporada, a primeira temporada do Demolidor, que pra mim é a melhor, né? A segunda é muito fraca e a terceira é boa. A terceira é quase no nível da primeira ali. Mas a primeira ainda é um arco fechado, né? E ele conta muito da história de origem do personagem do Demolidor, que é o Dave. Não, como é que é o nome do cara? Dave Cox é o personagem do. Matt Murdock, né? Personagem, o Demolidor. Que, cara, eu não fazia ideia, mas eu sempre conheci Demolidor através de jogo, né? Ele sempre aparecia em jogo do X-Men, jogo do Quarteto Fantástico, do Homem-Aranha. Mas eu não fazia ideia da história do cara, e a história é muito legal. E por isso eu indico pra você, cara. Eu quero que você veja a série até pelo menos o episódio 7, né? Que é quando aparece o mentor dele, né? Porque a série são 3 episódios. E tem um pouquinho de enrolada ali, coisa da Netflix. Acontecia muito nessa época. Essa série é de 2015. Só que eu acho que você vai gostar já do primeiro episódio. O primeiro episódio é muito bom. E eu acho que você vai gostar do personagem do Demolidor. Porque não é uma série infantil. Né? É uma série bem violenta, inclusive. Foi até uma quebra de paradigma ali, de como o pessoal estava acompanhando o MCU, que era mais PG-13. Chegou o Demolidor ali metendo porrada nos caras, jorrando sangue pra tudo quanto é lado. É bem maneiro. E tá aí a indicação. Demolidor do Netflix. Até pelo menos o episódio 7. Se você continuar até o fim, ficarei muito agradecido. Mas tá aí, cara. Eu sei que era exatamente essa reação que eu queria, porque você nunca veria nada de super-herói. E essa é a magia do Brotherhood indica. De quebrar barreiras como essa. O Tá Demolidor, certo, então? a única coisa que eu consumi de Demolidor na vida foi um filme, não sei que época que era, mas deve ser um filme dos anos 2000, que ou talvez seja o primeiro dele, inclusive. O de 2003, o primeiro, feito com o Ben Affleck como Demolidor. Nossa. Muito ruim esse filme. Eu tive o DVD. Por favor, não lembra. E, enfim, mas na época, como eu era criança, bem criança, por sinal, eu vi esse filme e achava ele muito esquisito, porque ele tinha uma paleta de cores muito desaturada, sabe? Ele era meio cinzento, meio dark, edgy. Falava, ah, meu Deus, ele veste uma roupa. Clássico filme de ação dos anos 2000, inspirado em Matrix. Ele era todo esverdeado e tinha. E a roupa dele era vermelha e tinha chibas. Eu falava, nossa, esse cara. Aí eu sei que a história é que ele fica cego, que rolou uma explosão lá. Isso é a única coisa que eu lembro do filme. Se eu não me engano, acho que é isso que rola. E eu achava muito esquisito na época. Eu nunca assisti inteiro, mas a única coisa que eu sei de Demolidor é esse filme. Então, pra lavar a alma, né? Tirar esse sangue ruim do Demolidor do Ben Affleck, assiste aí a série do Demolidor do Netflix, que felizmente foi cancelada, né? Porque causa da Disney coisas. Matou a série, matou todas as séries da Marvel. E Demolidor era a minha favorita. Mas de todo mundo, né, no caso. Mas tá aí, cara.
Demolidor, a série. Então Agora o acho que Mr. M minha vai indicar. Mr. M vai indicar uma coisa para o Diogo. O que você vai indicar para o Diogo, Mr. M? Diogo, você Diga. me deve. E Ai, com ai, juros. ai, vem. Diogo, eu venho falando pra tu. Eu sei que a proposta é indicar algo muito diferente do que a pessoa. E eu tenho obras que eu poderia indicar pra você nessa pegada. Mas, você me deve. Manda. Me deve muito. Me deve, inclusive, por Shimbo e para Shaft. Diogo, a minha indicação é nada mais nada menos que o anime Sangatsu no Lion, que tem tanto na Netflix quanto na Crunchyroll. Ele tem um porémzinho, que ele tem 44 episódios, somando as duas temporadas. Eu acho que o Brotherhood indica dar uma habilidade para anime. Ele não é muito longo. Se você não quiser, a primeira temporada tudo bem. É que a segunda é muito boa. Se você assistir na Ok. Netflix, tá separado certinho os 22 episódios para cada. Mas na Crunchyroll, se você for pela Crunchyroll, tá tudo os 44 junto em uma só. Corajoso. Me indicar um anime de esporte. Mas vamos É, lá. é um anime de esporte de shogi, mas o foco não fica tanto no esporte. Na primeira temporada, talvez. Mas na segunda, muito menos. E, cara, esse anime, Diogo, esse anime, eu quero muito que você assista, porque pra mim, se eu fosse. A gente finalizou a década. A gente acabou de finalizar uma década. Se eu fosse fazer um top agora, ele estaria em segundo. Em segundo. Agora, sem pensar em nada. Só com os animes que eu sei que saíram nessa década, eu botarei ele em segundo facilmente, sem arrependimento. E se eu pensasse, eu acho que ele não cairia. Se eu ficasse avaliando todos os animes que eu assisti e que eu sei que a galera fala que é bom, ele não iria sair de lá. Porque o primeiro tem. E você tá me devendo isso, Diogo. Então eu quero que você me pague. Brincando, eu brinco com isso, mas, cara, você vai gostar. É um drama muito interessante. A arte é chimbo, cara, é Shaft. Você sabe que eles não fazem qualquer coisa visualmente. Eles têm contexto no visual. Então, pra matar a saudade de algo da Shaft entre Madoka e Monogatari, tá aí. Ele não é tão megalomaníaco como o Monogatari e nem tão gore quanto o Madoka, mas ele ainda funciona muito. Muito bem visual. É isso. Anotado. Tá então, Sangatsu no Lion. Eu vou. Anime. é, Conta aí. Eu disse que ia passar o nome em inglês, mas como ele provavelmente vai assistir Netflix, então é fácil. Achar. Fala aí o inglês pra eu anotar aqui. Ok, eu vou digitar ele. Hum, como é? Comes like a lion. Esse anime tem um monte de nome por sinal. March comes like a lion. Beleza. Então tá aí. Anime pro Mr. Diogão. Isso aí. Agora, sua vez, Diogo. O que você vai indicar pra mim? Mais uma vez, você terá quadrinhos para ler aí nos próximos meses, mas dessa vez um quadrinho ocidental. Yes! E você gosta muito da adaptação dele pro cinema, então eu vou te indicar Atômica. Beleza. Eu nunca li. Pois Eu é, adorei o filme. A Cidade Mais Fria. Agora você vai ter a oportunidade de conhecer essa obra aí com um pouco menos de ação e um pouco menos de sexo. Mas E um pouquinho menos de charme da Charlize Theron. com certeza. Muito Mas bem, Mas por sinal. muito bem. Pô, uma obra muito bem-vinda aí. Indicação muito bem-vinda. Olha. É só isso que tem pra comentar? Um estilo de arte que eu adorei. Eu fiquei um pouco confuso no começo, porque, né,
Também. sombras, né? Da... Ele não é quadrinho, ele é graphic novel, né? Como eles chamam. Assim. Mas a gente bota no balaio. É tudo. Não, no Brasil é gibi. Gibi. Exatamente. Todo mundo devia falar gibi. É muito mais bonito. É que dessa geração, a nossa geração, começou a inglesar, tá ligado? Não é HQ, graphic novel, light novel. Anime, cartoon, né? Desenho. Pois é. Então, beleza. Atômica, ou Atomic Blonde, né? Adoro esse nome. A cidade mais fria, eu acho, em português. Inclusive, quando chegar na hora de comentar no próximo mês, lá em abril, todo mundo vai poder falar, porque eu também li. É verdade. Olha aí. Olha só. Então, com isso encerramos aqui o segundo episódio de Brotherhood Indica. Nesse podcast de 3 horas. Não, 4 horas. Bateu aqui, ó, 4 horas em ponto de Cara, gravação, planeta. juntando Brotherhood Awards e Brotherhood Indica. É Supimpa. isso, meus amigos. Me desculpe por passarem tanto tempo aqui, mas eu prometo que isso não vai se repetir. Na verdade, eu não prometo. Não, Prometer é uma coisa muito grande. no próximo mês, próximo ano do Awards e do Indica, vai ser 6 horas pra cada. Verdade. Mas eu, com certeza, honestamente, eu amei essas 4 horas. A sessão de filmes lá do Brotherhood Awards foi incrível. Foi um momento. Cara, Foi um momento. não, o Stick Soul, cara, foi magnífico. Mas, O melhor é que eu comentei antes do Matheus falar. Se acontecer o que eu tô pensando que vai acontecer, cara. não, eu vi ele falando Soul. Eu vendo aqui minha lista. Caraca, imagina se o Diogo escolher Soul também. Aí o Diogo escolheu Soul. E foi. Aí fechou a conta. Chave de ouro. Mas é isso. Meus amigos, 2020 fica pra trás e com isso o Brotherhood Awards e o Brotherhood Indica episódio número 2 também. E a gente se vê em abril no episódio 3. Bye, que vai bye. ser até lá. Será que a gente vai estar vacinado? Eu acho que não. Eu acho que não também, pela nossa faixa etária aí, mas. Mas enfim. Acontece. Mas então, quem está escutando isso no futuro, a gente ainda está na pandemia, o mundo está um caos, mas está aparentando um futuro brilhante, né? 2021 tá aí, chegou aí, um todo pomposo, prometendo vacina para todo mundo, mas a gente espera a nossa vez. Até lá. Muito obrigado, pessoal. Foi um Fim. prazer. Bye, bye.